primeira série, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha bacana. E nessa aula nós iremos trabalhar com notação científica, certinho? Vamos lá? Bom, pessoal, para que vocês entendam um pouco a utilização da notação científica, quando nós trabalhamos com números excessivamente grandes, como por exemplo a distância entre a Terra e o Sol, em quilômetros, nós utilizamos a notação científica, certo? Mas quando nós trabalhamos com números extremamente pequenos, como por exemplo o átomo, o vírus, então nós podemos utilizar a notação científica também para a representatividade desses números, certo? E aí, como que a gente vai fazer, professora, para fazer essa representatividade desses números grandes, esses números pequenos? Uma maneira mais fácil é abreviar esses números. Como assim abreviar? As potências, elas vão ser na base 10. Nós iremos abreviar esses números grandes e pequenos em potências de base 10. Para isso, eu coloquei aqui para vocês algumas exemplificações para que vocês se adaptem e descrevam eles em forma de notação científica. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu coloquei para vocês 3 exemplozinhos onde nós iremos aplicar a notação científica nesses números inteiros. Só que eu coloquei aqui do ladinho para vocês a formulação bonitinha da notação científica, onde nós temos A, que é um número entre 1 até 10, que multiplica por 10, né? Base 10, e expoente B, onde o B é um número inteiro, certo? Vamos colocar, então, o 300 inteiros na base 10, em notação científica. Contando as casas, nós temos 1, 2 casas. Eu paro aqui quando eu chegar no número, certo? Parei, então vai ser 3 vezes 10 elevado ao quadrado, porque foram 2 casas. Lembrando que eu sempre terei que contar as casas da direita para a esquerda, certo? Próximo, 8.000. No 8.000, vamos contar as casas? 1, 2, 3. Parei aqui no número 8. Contei sempre da direita para a esquerda. Então, é 8 vezes 10 elevado à terceira, porque foram 3 casas que eu contei aqui, certo? Representei ele em notação científica. Já aqui nós temos um númerozinho maior. Nós iremos fazer da mesma forma com esse número inteiro, começando a contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui no meu último número, belezinha? Logo, vai ser 1,46, que multiplica 10 elevado à oitava, que eu contei 8 casas, certinho? Vamos partir para outros tipos de exemplos? Bom, pessoal, aqui nós temos exemplos onde nós iremos aplicar a notação científica em números decimais, tá? Aqui nos números decimais, nós iremos começar a contar as casas da esquerda para a direita. Vamos lá, nós temos 0,02, ou seja, 2 centésimos. Contando as casas, nós temos 1, 2 casas. Então, vai ser 2 que multiplica 10 elevado a menos 2. Ah, professora, mas por que é menos 2? Nós estamos tratando, pessoal, de números decimais. Então, o expoente será sempre negativo, beleza? Próximo número, 0,009, ou seja, 9 milésimos, tá? Vamos começar a contar as nossas casas a partir dessa vírgula. Contando vai ficar 1, 2,
3. 9 vezes 10 elevado a menos 3. Expoente negativo. Se trata de um número decimal, não esqueçam disso, tá bom? Anotem no caderninho de vocês, isso é muito, muito importante. Próximo número decimal aqui, pessoal. Vamos fazer a nossa contagem das casas decimais a partir da vírgula, lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 que multiplica 10 elevado a 10 negativo, décima potência negativa, porque se trata de um número decimal, certinho? Observaram a diferença entre o slide anterior dos exemplos anteriores, que eram números inteiros, para esses exemplos que são números decimais? Ok? Pessoal, nesse exemplo aqui, eu coloquei para vocês um número também gigantesco, né? Não tão grande, negativo, um número decimal, certo? Onde nós iremos aplicar a notação científica nesse número. Como nós já aprendemos nos slides anteriores, quando nós trabalhamos com números decimais, nós começamos a contar a quantidade de casas decimais da esquerda para a direita, certo? Vamos lá, então, fazer essa contagem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se recordam que eu falei para vocês que quando eu chegar no meu primeiro algarismo, no meu primeiro número, eu paro de contar as casas decimais, certo? Então, eu parei aqui, ó, no 3. Parei aqui no 3, vírgula. Logo, a representatividade deste número decimal em notação científica vai ser menos, não esqueçam que é negativo, tá bom? Menos 3,84, certo? Daqui, que multiplica 10 elevado a menos 13, porque nós contamos 13 casas decimais. E é negativo porque representa um número decimal, certo? Bom, pessoal, aqui eu coloquei um outro exemplo de número decimal para vocês verificarem a diferença nesse exemplozinho aqui. Vamos lá? Então, aqui eu tenho 0, e uma sequência aqui de zeros 55, certo? Vamos contar as nossas casas a partir da vírgula que nós temos. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui. Na hora que eu encontrar o meu primeiro algarismo diferente de zero, é onde eu vou parar de contar as minhas casas decimais para formular a minha notação científica, tá bom? Não esqueçam disso. Vocês não vão contar aqui até o final. Então, vocês vão parar no momento em que vocês encontrarem o primeiro algarismo, o primeiro numeral. Aí, vocês vão parar de contar as casas, que vai ser igual a 5,5 que multiplica. Nós não contamos 8 casas? 10 elevado à oitava potência. Oitava potência negativa, porque se trata de um número decimal, certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade perante as formulações da notação científica, tanto de números inteiros quanto de números decimais, vocês podem me procurar, tá bom? Estarei aqui em inteira disposição de vocês, tá? Bom, pessoal, aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês, em notação científica, para que vocês pudessem observar
como que funciona a transformação em decimal, tá? Então, vamos lá. 7,5 vezes 10 elevado a menos 5. Notem que o meu expoente é um expoente negativo, certo? Então, nós precisamos deslocar nossa vírgula para a esquerda. Deslocando a vírgula para a esquerda, nós temos aqui 7,5 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos deslocar a nossa vírgula para a esquerda? Primeiro passo que nós vamos fazer quando nós temos aqui um número com expoente negativo. Acrescentamos o zero, vírgula. Depois que eu fiz isso, eu vou começar a contar as minhas casas decimais. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que ficou 7,5 vezes 10 elevado a menos 5. Entenderam? Aqui nós temos, depois da vírgula, nós temos quantas casas até a gente chegar ao nosso algarismo? 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5, que eu paro aqui no meu primeiro algarismo, tá? Então, eu coloquei uma observaçãozinha aqui para vocês. Anotem no caderninho de vocês, para que vocês não esqueçam. Veja que aqui, ó, na prática, o que que a gente fez? Nós colocamos 5 algarismos zeros, começando sempre do zero e vírgula, tá? Para depois transformá-lo em decimal e colocando os respectivos zeros na frente, depois da vírgula, tá? Se atentem a isso. Nesse próximo exemplo, pessoal, eu coloquei aqui para vocês 2,045, que multiplica 10 elevado à quarta. Notem que o meu expoente, a minha grandeza aqui, ó, é 4. E o 4 é positivo. Então, como nós aprendemos nos slides anteriores, nós devemos fazer o quê? Mover a vírgula para a nossa direita, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que a nossa grandeza é de ordem 4. Então, vamos deslocar 2,045 vezes 10 à quarta vai ser quanto, né? Em decimal. Como que a gente escreve isso em decimal? Nós vamos escrever 2, vírgula. Vamos contar a nossa vírgula? 1, 2, 3, 4. Uai, professora, mas não tem mais número aqui depois do 5, não tem mais nenhum algarismo. Como que eu faço? Acrescento zero, tá? Temos que acrescentar o zero aqui. Por isso que 2,045 vezes 10 à quarta vai ser igual a 20.450, tá bom? Entenderam? Coloquei aqui uma observaçãozinha para vocês, em que vocês vão ver que quando nós temos um número mais ou menos desse tipo, que só possui 3 algarismos depois da vírgula, você precisa inserir o algarismo zero, porque tem que completar aqui, ó, a nossa grandeza. O importante aqui é vocês olharem a grandeza, porque aqui a representatividade depois da vírgula são 3 números, 3 algarismos. Só que aqui, ó, a minha grandeza é 4, então por isso que eu tenho que acrescentar o zero, tá? Por isso que eu tenho que movimentar 4 posições. Certinho, pessoal? Ok? Bom, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um outro exemplo de um númerozinho grande, tá? Um número inteiro, para que transformasse em notação científica. Vamos descobrir. Observando aqui, ó, esse número, todas as vezes que vocês tiverem um número parecido, tiverem com essa cara aqui, ó, que vão ser vários números que vocês vão encontrar no decorrer da física, da química, da própria matemática, da biologia, o que que vocês vão fazer? Observar o primeiro algarismo,
né? Como é o número inteiro que nós aprendemos lá nos slides anteriores, o que nós temos que fazer? Começar a contar a partir da nossa esquerda. Então, vai da esquerda para a direita, certo? A partir do primeiro algarismo, que é o número 2. Então, vamos contar? Então, a partir do nosso primeiro algarismo aqui, que é o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Então, vai ser 2, vírgula, né? Vírgula aqui, porque eu comecei a contar a partir do meu primeiro algarismo. 2,568, que multiplica 10 elevado à potência 11, porque são 11 posições, 11 casas que eu contei aqui, certo? Então, a minha ordem da grandeza vai ser 11, expoente 11. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me acionar, que eu estarei pronta para sanar essas dúvidas de vocês. Belezinha? Deixei uma mensagenzinha aí para vocês. Estude. Você nunca vai ouvir ninguém dizer que se arrependeu de ter estudado, tá bom? Fica aí essa mensagenzinha. Que Deus abençoe o dia de vocês, que o dia seja maravilhoso. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá? Beijo! Tchau, tchau!